comentar, tá bom? Vamos lá. Então, hoje, estamos falando sobre o encontro do PGM, vamos ver o que é PGM. PGM é um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos. Vou grifar aqui isso aqui, que é uma coisa muito importante. Fortalecimento de relacionamentos, discipuladores e da multiplicação de discípulos. Porque o pequeno grupo multiplicador, ele é um nível de discipular, um nível para discipular pessoas. Não é o discipulado um a um, mas, de certa forma, você tem um nível ali de discipulado. O culto tem um nível de discipulado, o PGM tem outro nível de discipulado mais profundo, e o um a um é mais ainda, tá? E aí eu quero abordar sobre a questão do roteiro do PGM, tá? O roteiro do PGM é algo muito importante, porque ele direciona todo o trabalho que acontece, tudo que acontece ali no PGM. Ele é composto por uma oração inicial, um quebra-gelo, tempo para louvar, tempo da igreja, leitura dos mandamentos, tempo da palavra e oração. Cada um desses momentos é algo extremamente importante. Por quê? Porque, primeiro, a oração inicial é para a gente convocar o Espírito Santo para estar conosco. Lembra que nós não fazemos nada pela nossa força, tá? O quebra-gelo, as pessoas pensam que o quebra-gelo é para a gente divertir as pessoas, para deixar o clima mais alegre, mas a verdade é que quando a gente se conhece, a gente não precisa do quebra-gelo, meus irmãos. Então, por exemplo, quando vocês, que eu já conheço, estão no meu PGM, ou vocês têm lá com os irmãos que vocês já conhecem um PGM, vocês não precisam estar descontraídos nem quebrar gelo, porque vocês não estão gelados. O problema do quebra-gelo, aliás, o objetivo do quebra-gelo é enturmar as pessoas que estão nos visitando. O roteiro do PGM, ele visa integração, discipular as pessoas que estão no PGM, mas lembra, nós estamos compartilhando Jesus. Então, toda a linguagem, tudo que fazemos é para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Tá? Então, o quebra-gelo é para quê? Porque a pessoa chega tensa, então a gente quebra o gelo para que a pessoa se sinta à vontade e possa ficar no nosso meio e ser ministrada depois pela palavra. O tempo de louvor é muito importante. Por quê? Porque o tempo de louvor, em torno de 8 minutos ali, na verdade, 2 louvores, porque você já teve o quebra-gelo, e aí depois você vai para o louvor faz a gente abrir o nosso coração, quando a gente louva, nós estamos invocando a presença de Deus. Muitas vezes na oração a pessoa ainda está travada. Então o louvor, ele quebra, ele rompe barreiras nos corações, tá? Tempo da igreja, por quê? Porque a igreja, as pessoas precisam entender que o PGM faz parte de uma igreja. O PGM em si é uma igreja e faz parte da igreja. Então, nós estamos lendo o livro de Atos, né, juntos, e vocês estão vendo que lá a gente fala, por exemplo, de que eles se reuniam no pátio do templo, de casa em casa. Então, o PGM é de casa em casa. E a igreja o que a gente chama hoje de igreja, né, é o pátio do templo. Então, as duas formas são importantes, as duas dimensões são importantes. E o que acontece? As pessoas que estão no PGM precisam entender que aquilo que acontece no PGM, o PGM faz parte de algo maior, tá? Então, é onde a gente coloca os avisos da igreja, aquilo que é mais importante, a gente fala no tempo da igreja. Depois, a leitura dos mandamentos. Gente, cada mandamento é algo extremamente importante para acontecer. Parei até de compartilhar aqui com vocês, porque eu quero compartilhar um roteiro. Não sei quantos aqui já viram um roteiro, já baixaram um roteiro, já tiveram a curiosidade de entrar ou no aplicativo que fica lá disponível, ou no site da igreja.
Então, todas as reuniões, eles têm uma mesma direção, o mesmo roteiro, que acontece tanto para crianças, como para os teens, como para os adultos, que aí inclui jovens também juntos, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um roteiro para que vocês vejam. Onde está esse roteiro, Senhor? Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus, tela cheia não. Ô, Senhor. Eu não estou conseguindo compartilhar, não. Tá. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Espera aí. Ó, estou compartilhando com vocês um roteiro para vocês verem. O roteiro do PGM, ele é mais ou menos assim, tá? Ele vem com um checklist, que são dicas para os líderes. Então, dica 1, orou pelos integrantes do seu PGM durante os últimos 7 dias, quer dizer, você intercedeu, escolheu antecipadamente quem terá responsabilidade na próxima reunião. Lembre que a palavra só pode ser ministrada pelo líder ou pelo líder em treinamento. Apenas esses dois é que podem dar a palavra. Quem estiver sendo treinado para ser líder e o próprio líder. Os outros, tanto o louvor como o quebra-gelo, podem ser outros membros do PGM, tá? Orientou o anfitrião para deixar tudo pronto, com cadeiras e louvor tocando baixinho, TV desligada, porque às vezes a reunião é feita na sala, e hoje eu participei de PGM que estava lá a TV ligada no meio do PGM, entendeu? O pessoal não sabe se presta atenção, se presta atenção na TV, tá bom? Manteve contato todos os dias com seus PGMs, né, com as pessoas dos seus PGMs, dos seus amigos, né? Escolheu cânticos conhecidos e fáceis. Hoje nós temos a coletânea da igreja que facilita muito, tá? Enviou a letra dos cânticos no grupo do PGM, que você orientou as pessoas que vão dirigir o louvor para que elas coloquem a letra. Por que a gente pede para colocar a letra? Mas todo mundo conhece. Não, mas lembra que nós estamos falando para pessoas que não conhecem também a Cristo, que vão a primeira vez no PGM. Imagina todo mundo cantando e o cara olhando para a parede. A gente tem que pensar e se preocupar com essas pessoas, tá bom? Aí, ó, o objetivo do quebra-gelo é descontrair o ambiente para que nossos amigos se sintam à vontade. Não é para a gente. E ler os 10 mandamentos é algo importante em todas as reuniões, tá? Outra dica, não pregue, dirige o encontro. Não pode apenas o líder falar, deixe as pessoas falarem. Não fuja do assunto, não permita que ninguém fuja do assunto, tá? Não permita que alguém do grupo passe valores não cristãos no PGM. São dicas importantes, quer dizer, cuidados que a gente tem que ter, tá bom? Não permita que irmãos de outras denominações imponham sua agenda no grupo. Então, às vezes, o PGM recebe a visita lá de irmãos de outras igrejas, aí ele começa a falar de coisa que não tem nada a ver com a nossa igreja, não tem nada a ver com aquilo que a gente prega, né? Começa a falar de coisas assim que tem a ver com a denominação dele, com a congregação dele, tá? A gente não pode, lembra, o PGM é um PGM da IBACE, então ele tem que ter a cara da IBACE, tá bom? Outra coisa importante que a gente fala para todos os líderes, não convide pessoas de outras igrejas evangélicas para participar do PGM. Convide novos amigos que ainda não conhecem Jesus. O máximo que você pode falar pessoas, convidar pessoas que são crentes, é quando ele não está em igreja nenhuma, ele está procurando uma igreja, ele está afastado de uma igreja. Aí você pode convidar. Fora isso, você sabe que ele frequenta uma igreja, você sabe que ele faz parte de uma igreja, não deve convidar e você não deve pedir para que ninguém do seu PGM convide. Ensine isso para os seus liderados, tá? Que nós não estamos aqui para encher a igreja de crente, nós estamos aqui para pregar o evangelho, tá bom? Os 10 mandamentos são muito importantes, mas eu vou falar depois dos 10 mandamentos, tá? Então, gente, cada coisa que acontece no PGM é algo extremamente importante. Nós temos vários cuidados que a gente precisa observar quando a gente quando a gente está falando de liderar um PGM, tá? Muitas coisas importantes. Então,
A leitura dos PGMs é algo extremamente importante. Por quê? Porque os PGMs, eles vão, perdão, os mandamentos, eles vão nortear toda a prática ética do PGM, aquilo que pode acontecer e aquilo que não pode acontecer no PGM. Isso aqui norteia as pessoas e evita constrangimentos. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas, eu vou ler os PGM, eu vou ler os 10 mandamentos com vocês, e eu vou explicar para vocês o que está por trás de cada um desses 10 mandamentos do PGM, tá? Então, quando a gente está falando de PGMs, primeiro, a gente começa com não temos visitantes. Temos novos amigos, eles são muito bem-vindos. Deem as boas-vindas aos novos amigos. É a hora da gente apresentar as pessoas que estão nos visitando. As pessoas que estão nos visitando não podem passar desapercebido. Então, quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente não esquece de detalhe nenhum. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente lembra que nós temos que dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando, tá? Aí a gente vai começar a falar a respeito das normas éticas, aquilo que pode acontecer, aquilo que não pode acontecer no PGM. Porque se você não direcionar muito bem o seu PGM, ele, em vez de ser bênção, vira maldição. Então, por exemplo, quando fala assim, não citamos nome de nenhuma religião, igrejas ou cultos passados da IBACE. Por quê? Porque é um tal, imagina o seguinte, você está com uma pessoa ali que é espírita. Ele é da Umbanda, por exemplo. E aí, de repente, uma pessoa pede a palavra e fala assim, então, porque meu vizinho é macumbeiro, ele é da Umbanda. Porque ele não sabe quem é aquela pessoa. Ele não sabe quem está visitando a pessoa. Imagina o constrangimento, gente. Vocês acham que uma pessoa que está ali, que está visitando, que é da Umbanda, gente, ele é a pessoa que tem que ter mais atenção da nossa parte, aí o cara já toma logo uma na cabeça. E vocês sabem que Satanás é muito esperto. Quando tem esse tipo de pessoa no PGM, é justamente quando alguém vai falar uma besteira, porque ele cutuca, ele sopra, e a pessoa acaba falando. Quer ver outra coisa? Então você tem ali novos convertidos no seu PGM. Aí, um crente antigo, que foi, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estou falando Assembleia de Deus, mas pode ser qualquer uma. Aí a pessoa vai e fala assim, então, porque quando eu era da Assembleia de Deus, o pastor era isso, o pastor era aquilo, porque lá aconteceu isso comigo, aconteceu... Gente, não cabe isso no PGM, sabe? Você não tem que falar nome de igreja, nós estamos ali para pregar o evangelho. As pessoas têm que focar em compartilhar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus, tá? Aí a pessoa começa assim, ai, porque o culto, olha, a irmã fulana desafinou no louvor, olha, o irmão lá da recepção, ele foi grosso comigo, olha, a cantina estava com salgado duro, olha, a irmã que estava lá nos bebês deixou o bebê cair no chão. Meu irmão, isso são coisas lamentáveis que acontecem no culto. Aí você está ali com uma pessoa que está começando a pensar em ir no culto da igreja. Mas aí ouve esse tipo de comentário. Você acha que eles vão? Não vão, meus queridos, não vão. Outra coisa, quando fala, nós não discutimos política nem futebol. Gente, nós tivemos aqui visita, isso não foi a primeira vez que aconteceu, já aconteceu várias vezes. Mas teve um senhor chamado Roberto que veio aqui e ele começou a falar de política e tal. Gente, não dá. Por quê? Porque nós não queremos... Assim, ó, não existe o céu dos bolsonaristas nem o céu dos lulistas, entendeu? As pessoas às vezes estão iludidas. Eu não vou aqui entrar em detalhes e tal, mas a pessoa às vezes está iludida. E olha só, se você começa a discutir com ela sobre posicionamento político,
Se o cara é um corintiano fanático ou um palmeirense fanático e você faz uma brincadeira com o time dele, ele vai ficar muito chateado com você e não vai mais ouvir mais a palavra. Ele vai fechar o coração. Não adiantou nada o quebra-gelo. Não adiantou nada o louvor. Por quê? Porque ele já está com o coração fechado por conta dessa situação aí, tá bom? Quando fala que nós não constrangemos nossos cônjuges, pais, filhos, o que nós estamos sinalizando para as pessoas? Cara, ouve a palavra e fica quieto, não cutuca, não joga piadinha, nem para sua mulher, nem para o seu marido, nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu filho, nem para o seu amigo. Ouve a palavra e guarda para você. Você não tem que ficar falando de ninguém. Quando fala aqui, ó, todos podem falar, mas sem monopolizar a fala, parece bobeira, mas teve um PGM que acabou por causa disso aqui. Tinha uma senhora que ela começava a falar, ninguém mais conseguia falar. Com o passar do tempo, as pessoas pararam de ir, porque o que eu vou fazer lá? Fica a mulher falando um monte de abobrinha, ninguém interrompe ela, ela vai até o final. Então, quando você já sinaliza para as pessoas que elas têm que deixar outros falarem, se o líder interromper, gente, o que é combinado não sai caro. Já foi combinado antes que não tem que monopolizar. Todos podem falar, tá? Todos devem dar oportunidade para todos falarem, tá bom? Outra coisa, muito importante essa questão de início e término do PGM, tá? Então, vou dar um exemplo aqui em casa. Aqui em casa, às vezes passa do horário, porém, as atividades terminam no horário. E a pessoa, às vezes, ela no outro dia tem que acordar muito cedo, ela tem que trabalhar, ela tem que acordar, sei lá, 4 horas da manhã. O Marcel mesmo é um que acorda 4 horas da manhã e tal. Gente, então o PGM ele tem que respeitar esse tempo, tem que dar previsibilidade à pessoa. Ela sabe que ela vai sair em torno de tal horário para ela ainda se organizar quando chegar em casa, preparar as coisas e tal, tá? Então, o PGM tem que ter horário para iniciar e fechar. A pior coisa que pode acontecer é o líder ficar esperando as pessoas chegarem para começar. Aqui no nosso PGM, por exemplo, melhorou muito. Por quê? Porque a gente coloca aqui os comes e bebes no início, tá? Então, 8 horas começam os comes e bebes, conforme o pessoal vai chegando. 8h20, 8h25, mais tarde, está começando as atividades. Então, quem chegar atrasado, perde a comida. Entendeu? E posso falar uma coisa a mais? E quem não pode comer à noite, chega até depois mesmo, para não ter que comer mesmo, para não ter que passar à vontade. Tá? Essa questão de zelamos pela limpeza, olha o que acontece. Quando a gente avisa antes, as pessoas vão ter mais cuidado com as coisas, ok? Então, zelamos pela limpeza, a organização da casa do anfitrião. Durante a comunhão, se cair no chão, limpe. Cada pai e mãe fica responsável por seu filho. Por quê? Porque às vezes o pai fica lá entretido, a criança está correndo risco de vida. Está subindo, está descendo, está correndo, está sei lá o quê. Está quebrando tudo dentro da casa da pessoa, porque os pais acham, os outros que tomem conta. Então, a gente já está falando, né? Olha, cada pai fica responsável por seu filho. Então, a pessoa já vai se tocar um pouco, tá? Como falamos, zelamos pela limpeza e organização da casa do anfitrião, já está dando um toque. Cara, tenha cuidado, você está numa casa, não é uma festa. Isso aqui não é um salão de festa. Isso aqui é uma casa, as pessoas moram aqui, tem um respeito com a casa das pessoas, né? Então nós estamos sinalizando, quer dizer, evita constrangimento, gente. Evita constrangimentos, tá? Não utilizamos a reunião do PGM para oferecer ou vender produtos. Por incrível que pareça, isso aqui aconteceu, cada uma desses mandamentos tem uma história por trás. Isso aqui já aconteceu, deu ir no PGM, não fui não. Eu fiquei sabendo de um PGM que o cara estava vendendo seguro, aí transformou a reunião do PGM numa reunião tipo Amway, tipo aqueles potinhos, sabe? Venda daqueles potinhos, mas no caso dele era seguro. Estava querendo vender seguro para todo mundo tal. Então não dá, a pessoa para de ir, você, nossa, cara chato, eu chegar lá, ele vai querer ficar vendendo as coisas. É diferente da pessoa te perguntar: olha, você vende colchões? Eu estou pensando em comprar um colchão.
Você pode deixar um cartão comigo? Ah, quanto que é? Tal. O cara está perguntando. Agora, você ficar enchendo a paciência das pessoas, né? E querendo utilizar a reunião do PGM para vender, para fazer as coisas, não dá. Quando a gente fala precisamos de líderes e anfitriões, nós estamos dando uma sinalização para as pessoas, que as pessoas podem começar a se preparar para serem líderes, tá? E o que ela tem que fazer. O 9, só pode entrar no grupo de WhatsApp quem frequentar 3 vezes, porque antigamente a gente era muito ansioso, botava a pessoa, no primeira vez que ela foi, botava no grupo do PGM, que a pessoa nunca mais voltava, e ninguém tinha coragem de tirar a pessoa do grupo, enfim, tá? Então, para evitar isso aí, e aí, quando bota assim, ó, não passamos correntes, ó, quando bota assim, ó, no grupo só colocamos conteúdos que seja bênção. Por que a gente botou isso aqui? Porque durante a pandemia o pessoal ficava botando o número de mortos. Hoje morreram tanto, amanhã morreu tanto. Estava todo mundo apavorado. Teve uma pessoa que saiu do meu PGM, porque você, Deus me livre, eu estou apavorado. E um dos que contribuiu para o apavoramento da pessoa foi ficar botando no grupo o número de mortos que morreram naquele dia. Entendeu? E a gente fala, ó, bote mensagens de fé, mensagens bíblicas, mensagens de ânimo, né? Quando bota, fala assim, não passamos nem corrente, nem notícias, por quê? Porque se o cara é Lula, o cara bota notícia contra Lula. Se o cara é Bolsonaro, o cara bota notícia contra o Bolsonaro. Então, o negócio que é para união, vira desunião, vira briga. O negócio que é para paz, vira briga. E quando fala não passamos corrente, porque por incrível que pareça, teve uma vez um PGM, uma pessoa que nem crente era, tal, botou lá, passe isso para tantas pessoas do São Expedito, sabe? Para que ele possa te abençoar, não sei o que, não sei o que. Por incrível que pareça, isso aconteceu, gente, tá? Mas é uma coisa da igreja, mas as pessoas não têm noção, está começando até na fé, né? Então não tem muito o que fazer. Como é que você vai falar para aquela pessoa, né, que aquilo não está... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A importância do roteiro e da direção do roteiro, gente? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês aí? Vocês tinham noção que era assim? Alguém já tinha lido o roteiro? Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Elisete. Essa questão de não dar notícia. Eu sempre tive vontade de perguntar, mas agora tive oportunidade. Por exemplo, a gente pede para estar orando, ou o grupo está orando por uma pessoa, por exemplo. Aí a gente tem notícia, a gente pode estar colocando no grupo a notícia. Pode, porque o que eu estou falando ali são notícias que vêm no jornal, notícias que vêm assim, sabe? O presidente foi deposto, né? Eu sei que todo mundo vai comemorar, mas a gente não vai botar no grupo, entendeu? Por melhor que seja, porque se a gente botar coisa da Globo, coisa da Record, coisa não sei de quê, todo mundo vai ter direito de colocar e cada um vai botar o que quiser. Aí vira aquela bagunça no grupo. Agora, gente, nós pedimos já oração, né? E se a gente pedir oração e a pessoa se recuperou, ou a pessoa faleceu, tem que botar notícia. Mas aí não é notícia no sentido comercial da coisa política. Não, é uma coisa concernente ao PGM, tá? É isso. Vocês tinham noção disso? De mais alguma coisa aí? Alguém entendeu alguma prática que aconteceu no PGM? Ah, por isso que faz isso, tal. Vocês sentem o efeito dos 10 mandamentos no PGM? Sentem? Beleza. Tá bom. Então isso é uma coisa muito importante, tá? Vamos compartilhar aqui de novo a tela para a gente continuar. Então, continuando. Aí nós temos o tempo da palavra, 30 minutos. A palavra tem que ser uma palavra participativa, não é pregação,
não é para a pessoa mostrar conhecimento. Teve um PGM que acabou algum tempo atrás, que eu fui lá visitar. Pensa no PGM chato. Ficava um disputando com o outro quem conhecia mais a Bíblia. Gente, que coisa chata. Ficar discutindo com os outros quem conhecia mais a Bíblia e começava a falar de contextos teológicos e não sei o quê. Não é isso. O PGM é para a vida. PGM é para a vida. Tá? E oração. A oração tem que ser algo que abençoe as pessoas. Tá? Não é oração para constar, é oração crendo no poder de Deus e crendo no milagre do Senhor, tá bom? Quando a gente fala sobre o tempo de cantar, a gente tem que entender que tem uma coletânea da igreja, tá? E os louvores têm que vir desta coletânea. Ah, porque o pastor é autoritário? Não, gente, é simplesmente eu estou compartilhando uma experiência, tá? Por que eu estou compartilhando a experiência? Porque quando você bota uma pessoa cantando uma música que ninguém conhece, nunca ouviu, fica todo mundo meio balbuciando, as pessoas não abrem o coração, ok? Quando a gente põe um louvor que todo mundo conhece, ou que é mais conhecido, que está na coletânea, as pessoas abrem mais o coração. Fica um louvor mais gostoso, mais participativo. Ah, por que que a gente não bota? Tem um irmão que sabe tocar violão, que sabe tocar teclado, que sabe tocar sei lá o quê. Por que que a gente não bota aquele irmão para tocar, em vez de colocar um rádio, ou a TV tocando, ou o JBL, ou... Por que que a gente faz isso? Porque é o seguinte, imagina o dia que a gente tiver 500 PGMs. Será que nós vamos ter 500 pessoas para tocar em cada PGM? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, então você está lá com um PGM com 30 pessoas, está na hora de multiplicar. Multiplicou. Só que aquele PGM tinha uma pessoa que tocava no violão. Quando você vai para o multiplica o PGM, que o outro PGM não tem, fica um negócio meio xoxo, meio sem graça, porque com o violão é melhor. Aí ninguém quer ir ficar naquele lá, porque o de cá tem violão, o de cá não tem. Então, para evitar esse problema, padroniza tudo. Porque violão não dá para providenciar para todo mundo, mas um rádio, uma TV, JBL, alguma coisa para tocar para as pessoas ouvirem, acompanharem e cantarem junto, é muito bom. Dá para padronizar para todo mundo. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Não? Outra coisa, vou compartilhar com vocês, ó, quando vocês entram no nosso Linktree, olha o que acontece. Nosso Linktree, ele está mais ou menos assim, ok? Então, você entrou, você tem assim, ó, bem-vindo. Aí, ó, você é novo por aqui, a pessoa se cadastra, agenda IBACE, ele entra no grupo. Então, tem várias coisas aqui, ó, para a família, IBACE Kids, 3 anos, jovens e teens, Men's Academy, mesa conjugal, grupo só para homens, a de mulheres está aqui em cima, que eu deixei destacado para as mulheres se inscreverem para o próximo Pink Center. Práticas espirituais. Então, tá lá, ó, relógio de oração, jejum e conosco, grupo de leitura bíblica, cursos bíblicos, devocional, tudo que tem a ver com a vida espiritual da pessoa. Pedidos de oração, compartilhe Jesus. Aqui tem, faça parte da IBACE Ministérios, aí tem ó, Café Plug, batismo, requerimento de membresia, inspiração. Ele vem, ó, louvores que cantamos. Quando você vai para os louvores que cantamos, automaticamente você vai para o o, o nosso a playlist da IBACE, tá bom? Que você põe, tá lá, vai cantar, entendeu? Você tem todos os louvores lá, todos os louvores. É só você descer, ó, todos os louvores. Gente, são mais de 100 louvores, eu acho. Quer ver?
Olha aqui, está tudo na mão, ó, são 110 louvores. É só pegar um desses aqui, está em ordem alfabética. Pegar um desses aqui e pôr, orienta a pessoa que vai fazer o louvor. Se ela tiver dificuldade para saber quais louvores usar, para ela entrar por aqui, que são todos louvores conhecidos que a gente faz, e a nossa coletânea está muito bonita. Agora vai atualizar de novo, mas está muito bonita, tá? Bom, e às vezes a gente pede para a pessoa que é do louvor, para ele poder fazer o louvor, a pessoa quer lançar moda, quer lançar um louvor que ninguém conhece, porque ele acha bonito. Pode ter um monte de. Mas a pessoa conhece? Não, então não tem que botar. Senão fica um negócio xoxo, um negócio sem graça, um negócio esquisito. Né? Não tem nem como Deus agir naquilo ali, porque ninguém sabe nem cantar aquilo ali. Complicado. Então, louvores da coletânea. Não tente reproduzir a adoração dominical, é outra coisa. Letras e louvores no grupo, para todo mundo acompanhar. Lembra que tem pessoas que não são do PGM, que não sabem louvor, que é a primeira vez que está, tá bom? Sabe quando você bota um louvor que fica a pessoa ministrando toda a vida? Ana Paula Valadão, falando um monte de coisa. Aí tem gente que fica lá escutando, parado. Não, gente, passa essa parte, pula essa. Vamos que interessa, que é o louvor, tá bom? E evite música com palmas, que geralmente não funciona bem no pequeno grupo palmas, tá bom? No tempo da palavra, é o seguinte: todos têm que ser envolvidos na discussão. Se precisar, você fala, e aí, fulano? E aí, você mexe com a pessoa, tá? Não permita que ninguém manipule o encontro, já falamos sobre isso. Não permita discussões teológicas polêmicas, sabe? Nós não estamos ali para ter polêmica, gente. Nós estamos ali para apresentar a palavra de Deus. Na oração, você pode fazer oração de várias formas. Pode separar homens e mulheres, pode fazer duplas ou trios. Né? Quando a gente fala assim, preferencialmente os RDs, porque quando tiver o discipulado espalhado na igreja toda, de preferência o discipulador com os discipulados, né? Com os discipulados. A gente tem que ter esse tempo para orar uns pelos outros e estimular as pessoas que ainda não oram a orarem. Ora aí para o fulano, ora pelo Beltrano. Né? Não é só a gente que tem que orar pelas pessoas. As pessoas devem orar umas pelas outras. Devem perder a vergonha de orar, tá bom? A gente deve animar. Olha, que legal, você orou muito bem. Falar para a pessoa, tá bom? E louvar a Deus pelos aqueles que praticaram, para aqueles que oraram uns pelos outros, tá bom? E tem aquela dinâmica diferente, por exemplo, botar a cadeira no centro, botar, que você tem um pedido de oração, senta aqui que nós vamos orar para você, botar todo mundo, botar a mão na pessoa e orar por ela, tá? São momentos muito especiais que acontecem. Quando a gente fala de tempo de multiplicação, a gente tem que lembrar o seguinte, que a semana da colheita é a principal atividade que a gente tem para fazer a multiplicação, porque é onde a gente convida amigos para estarem ali, mas a gente também tem que falar da multiplicação, porque a multiplicação é importante, é um grande desafio, a multiplicação. Por quê? Porque as pessoas elas vão fazendo amizade e depois não querem se separar. O problema é que a multiplicação não é separação, é divisão de tarefas. A multiplicação não é divisão, é multiplicação. Multiplicação de talentos, multiplicação de líderes, multiplicação de casas. Por exemplo, a minha casa. Está difícil aqui, gente. Estão falando assim, eu vou na sua casa, pastor. Eu já estou quase falando assim, não vem não. Não vem não, porque está começando a ficar desconfortável. Tem que ter a multiplicação. Porque as pessoas às vezes reclamam de pequenos grupos que são pequenos, tem lá 8 pessoas, 7 pessoas, mas esses são os ideais. Porque a comunhão é mais gostosa. Você tem um PGM mais acolhedor, a amizade vai acontecendo ali com mais força, e o desenvolvimento acontece de uma maneira muito melhor, tá bom? A gente precisa planejar eventos de evangelização, quando a gente faz, por exemplo, noite dos caldos, tem que ter isso aí, tá? Usar cartão-alvo de oração é quando a gente dá cartão para as pessoas e fala assim, escreva aí 3 nomes de pessoas que nós vamos orar hoje para que você convide a pessoa para vir no nosso PGM semana que vem, tá? Conversar sobre a necessidade de compartilhar Cristo,
é importante. Praticar a evangelização pessoal. E a evangelização pessoal hoje é tão mais simples, gente. Você tem internet, tem gente que não compartilha um versículo bíblico da internet, sabe? Às vezes coloca lá, tem coisa da igreja, compartilha o negócio da igreja lá. Uma hora um amigo vai te falar, ô, quero ir na sua igreja, como é que é isso aí, que é aquilo lá que você compartilhou? E as pessoas não têm usado isso, tá? E intensificar cada vez mais essa visão, falar sobre a multiplicação, tá? A gente tem que prestar atenção em alguns detalhes fundamentais do PGM, tá? A gente tem que compartilhar responsabilidades para que não fique peso para o líder. Para mim é uma beleza quando o outro dá a palavra, quando alguém faz o louvor, eu fico ali só recebendo. Eu já estou trabalhando, recebendo, ok? E tem outros fazendo outras coisas ali. São PGMs que não pesam, tá? Organizar o lanche com simplicidade, não precisa ficar incrementando demais, não, tá? O PGM precisa ser num lugar fixo. Eventualmente vai ter algum problema, em vez de desmarcar o PGM, vamos fazer na casa de outra pessoa. Mas você tem um motivo para isso. Por que a gente. Tem lugares, você vai ouvir falar, que eles fazem assim, um PGM uma vez na casa de uma pessoa, outra vez na casa de outra pessoa, outra vez na casa de outra pessoa. Não é bom isso. Porque nunca se sabe quando vai ser. Você tem. Você não gera vínculos, sabe? Você tira um pouco a rotina e aí começa a dar problema, tá? A gente tem que valorizar os visitantes, tem que destacar os visitantes do nosso meio, tem que dar atenção para eles no final, tratar muito bem as pessoas têm que se sentirem muito bem recebidas. Precisa terminar os encontros no horário. Então, por exemplo, no meu PGM, eu não pego no pé. Mas se eu fosse líder na casa de alguém, eu, como líder, seria a primeira pessoa a falar assim, gente, já deu horário, todo mundo embora. Eu ia expulsar, porque é indelicado para o anfitrião fazer isso. Ele não tem cara. Às vezes ele está ali, tem que acordar, ele já cedeu a casa dele, ele teve que preparar tudo antes, ele teve que se preparar tudo, e as pessoas estão lá 11 horas da noite. Tá? Então, por exemplo, eu me dou o privilégio de acordar um pouco mais tarde na quinta-feira. Mas vocês podem ter certeza que se eu tivesse que acordar obrigatoriamente 5 horas da manhã na quinta-feira, que é o dia posterior ao PGM, eu botava todo mundo para correr 10 horas. Mas assim, numa boa, gente, vocês me perdoem. Isso já aconteceu comigo. Nós estamos entre irmãos, queridos. Tá? Já aconteceu comigo de eu falar assim, queridos, olha, amanhã eu tenho um exame muito sério para fazer, vou acordar muito cedo, então eu preciso que hoje vocês saiam da minha casa 10 horas da noite, em ponto. E se a pessoa tenta ficar, eu falo assim, meu irmão, hoje não posso ficar com você além das 10 horas da minha casa aqui. Só que eu sou cara de pau, e eu faço isso tranquilamente, entendeu? Só que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso. Então, o líder precisa ter esse papel também, tá? E se for na casa dele, aí ele vai se sentir mais à vontade ainda, e as pessoas vão entender, tá? A gente deve comemorar os aniversários, se a gente souber que tem um aniversariante, o nosso aplicativo Enuvis, ele fala, né? Então, temos que botar lá no grupo, temos que cantar parabéns no PGM, tá? Estimular as pessoas a participarem dos cultos, tem gente que só participa do PGM, botar sempre as cadeiras em forma de círculo para não ficar um atrás do outro, parecendo igreja, testemunhar motivos de louvor, bênçãos que são alcançadas, facilitar a conversa no compartilhamento, quer dizer, puxar a conversa ali, né? É um papel do líder também, do anfitrião, do líder de treinamento, e compartilhar a visão do grupo com os visitantes. Não tem problema os visitantes saberem que é um PGM, que reúne pessoas para compartilhar a palavra de Deus, que a gente convida amigos, não tem problema nenhum isso, tá? E o PGM, ele tem materiais de apoio que são importantes, né? Cartão-alvo de oração, que é quando a gente faz esse trabalho de pessoal colocar os nomes para a gente orar pelas pessoas, para a gente convidar. O app Nuvis, esse app eu vou mostrar para vocês, porque assim, meus irmãos, o app Nuvis, ele está sendo implantado aos poucos, mas quando ele estiver plenamente implantado, ele tem muitas informações legais, tá?
Faz assim para mim, quem tem o Enuvis aí no seu celular. Beleza, beleza, beleza. Você não tem não, Bruninho? Você é tão tecnológico? Eu nem sabia que existia o Enuvs. E olha que eu desenvolvo aplicativos, né? Meu filho, tem o Enuvis lá. Por Vou dar uma exemplo, olhada aqui. quando eu boto o roteiro do PGM no Enuvis, todo mundo recebe o aviso. Quem já viu o aviso do roteiro? Faz assim. Ó, o Marcião vê, tá? Você sabia que no Enuvis dá para ver quem está aniversariando no dia? Vocês sabiam disso? Vocês viram que no Enuvis vocês têm os vídeos das nossas aulas do Delta? Quem não sabia que as aulas ficam gravadas lá? Faz assim para mim. Eu não sabia. Todo mundo sabia? Beleza. Então, olha aqui, ó. Ó, vou compartilhar com vocês, tá? O Enuvis, o líder, ele faz chamadas. Isso gera relatórios. Isso gera um monte de coisa. Tá aí aparecendo para vocês, tá? Isso aqui no modo computador, né? Mas no modo celular também aparece, tá? Relatórios acho que não. Então, por exemplo, no dia 27/8, na reunião do dia 27/8, se eu clicar, eu vejo o tema que foi falado, eu sei as pessoas que foram, Ana Paula, Anderson Zamboli, Bruno Borim, Carla. Lá embaixo tem observações. A palavra quem deu foi Cátia, o quebra-gelo foi Elisete, o louvor foi Renan. Observa, a reunião foi na casa do Anderson e da Carla. Ô, Tá? pastor, Pode falar. eu não sei qual que é aqui. Deixa eu ver se você consegue ver na minha câmera. Tá Peraí, muito peraí, eu não estou te vendo. Peraí, só um minutinho. Interromper. Deixa eu voltar aí para te ver. é que Pronto. a Bíblia aqui tá, É tá muito isso grande. mesmo. Só que você tem. Faz o seguinte: não, pode baixar ele, mas não tenta entrar ainda, não, tá bom? Só Beleza. baixa ele. Depois eu te explico. Você fica no final que eu te explico como que você entra. Tá joia? Beleza. Beleza. Então, gente, isso aqui gera para a igreja tanta coisa que a gente conversa na reunião dos líderes, é tanta coisa, porque ele gera muita coisa legal. Você entra aqui na visão geral, ó, você tem, ó, o calendário, leitura bíblica coletiva, curso Alfa online, curso Delta, que está acontecendo, ó, 20 horas, 20 horas. Tá vendo, ó? Tem o calendário da igreja. Ó, leitura bíblica coletiva, reunião do Amor Exigente, quinta-feira, 20 horas. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Men's Academy, que era para ser agora sexta-feira, não vai ser. Aqui do lado, ó, fica passando os avisos, né? Ó, Semana da Colheita, tá vendo? Do dia 29 ao dia 3 de outubro, relógio de oração, tem tudo aqui, tá? Isso aqui que vocês conseguem ver, ó, eu consigo ver, ó, quantas pessoas estão cadastradas, qual o total de mulheres, total de homens, é meio a meio, ó, tá vendo? Faixa etária, ó, adultos 93, idosos 8, crianças 31, adolescentes 12, jovens 25, tá vendo? Ó, membro ativo, enfim, conforme o pessoal vai colocando, ó, os últimos que se inscreveram, a GCE se inscreveu, tá? Você tem as reuniões recentes que foram cadastradas dos PGMs, tá? Ó, os PGMs que tem, tá? Os estudos, ó, quando você entra na parte de ensino, você tem um monte de coisa, mas olha que interessante, quando você entra aqui em mídias, ó, mídias, você tem vídeos, por exemplo. Você tem aqui, ó, leitura do livro de Atos, a história, curso Delta. Quando você entra no curso Delta, ó, tá lá, aula 10, aula 9, aula 8, aula 7, aula 6, aula 5, aula 1, tá? Pessoal que perde, por exemplo, o curso, está lá fazendo o curso alfa. O professor manda ele entrar ali no aplicativo e pegar a aula que ele perdeu. Você tem ali, ó,
Aula 1, é Netflix da IBASE, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Você clica, olha o que acontece. Entra imediatamente falando, ó. Muito bem, hoje, última aula do curso Alfa. Não sei se Passou vocês rápido, hein, escutaram gente? aí. Vou Então vai passando. Para mim, quando eu entro nos PGMs, por exemplo, ver todos, aparece todos aqui para mim, só para vocês entenderem o que acontece, tá? Eu entro aqui, por exemplo, perdão, eu entro aqui, ó, PGMs, eu entro em relatórios, olha que beleza que aparece para mim, tá? Eu tenho, ó, número de pessoas e visitantes por período. Então eu quero saber em agosto o que aconteceu, vem aqui, ó, 1º de agosto, 31, isso gera relatórios que a gente conversa nos PGMs. Então eu sei, por exemplo, que nessa primeira semana aqui, ó, 4 participantes, aqui nesse dia 6, 10 participantes com 4 visitantes, foi 14 o total. Aqui nesse dia, ó, 20, nesse PGM, 28 participantes, 3 visitantes, são 31 no total. Aqui nós tivemos 11. Isso tudo vai gerando um número total, tá? Esse número total depois vai para uma planilha que a gente conversa na reunião de liderança e a gente vê se está aumentando o número de pessoas nos PGM, se está diminuindo. Então a gente consegue quantificar todas essas coisas, tá bom? Quando eu entro aqui, por exemplo, pessoas presentes, eu vou saber num determinado período quantas pessoas estiveram presentes, as pessoas que estiveram presentes nos PGMs, olha a lista. Ó. Então, o Enuvis é algo extremamente importante, porque ele vai permitir que a igreja cresça de uma maneira sadia. Nós somos uma igreja pequena, mas que tem sonhos de igreja grande. Só que nós queremos crescer de maneira organizada, de maneira tranquila, de maneira sabendo o que está acontecendo. Tá? Nós não temos medo de crescimento. O que a gente precisa fazer é crescer de maneira organizada. Tudo bem? Vocês imaginavam? Pode falar. Uma curiosidade. Nessa análise que vocês fazem aí do grupo de liderança, por exemplo, existe algum plano de ação de retenção das pessoas? Né? A gente discute tudo isso, David. Então a gente vai vendo o que está acontecendo, se estamos crescendo, se não estamos crescendo, o que está acontecendo. Por exemplo, a semana da colheita que a gente tem feito, ela tem acontecido agora por conta disso, por falta que a gente percebeu que as pessoas não convidavam, né? Então, com a semana da colheita, a gente começou a ter mais convidados, né? Por exemplo, a questão da retenção. A questão da retenção é o seguinte, o líder, ele pega a quantidade de pessoas que estão cadastradas no PGM, mas que não estão indo, ele já tem que mandar uma mensagem. O Yuri, não sei se o Yuri está aí, o Yuri está aí, não? Tá não, né? O Yuri, por exemplo, quando o pessoal falta, ele liga na mesma hora, no mesmo dia para a pessoa. Por que a pessoa não foi? Então, são ações que a gente faz, né? E na reunião de liderança, a gente troca experiência do que está acontecendo no PGM, do que está acontecendo no outro, quais são as bênçãos, quais são as dificuldades, os desafios, né? E quando a gente tem um aplicativo como esse, que nos mostra, dá uma radiografia do que acontece, ajuda demais, entendeu? Vocês imaginavam que tinha isso por trás de tudo do PGM? Não? Completo assim. Oi? Completo dessa forma, não. Então, tem tudo isso aí que vai acontecendo por trás para dar suporte, tá? Que é uma coisa extremamente importante para a gente, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Daniel, você quer falar alguma coisa? É que o Daniel gosta de... Não, mas eu já sabia disso, porque eu gosto mesmo de fuçar nesses programas, né? E eles são muito didáticos, eles são muito completos, né?
Então, Aham, fui secretário do seu lá uma época e eu fucei bastante já naquele lá. aham. E também O para antigo, implantar né? em O outras antigo. igrejas, eu também usei alguns, né? Aham. Então, assim, eu acho que hoje em dia, sem tecnologia, não dá mais. Pois é, e é tão baratinho, gente. A gente paga R$ 80 para ter um negócio desse aí por mês, entendeu? Tem uma igreja que paga num R$ 800. A gente não teria condição, né? Beleza, gente? Então, vou compartilhar aqui, tá? Mas, às vezes, Pode falar. nem é vantagem um custo tão alto, porque eu testei vários, às vezes os mais caros são os piores de trabalhar. É verdade. Na verdade, inclusive, esse que essa igreja paga 800, R$ 890, é muita coisa. Ele é inferior ao nosso, só para você ter uma ideia. Só que eu mandei recado falando: olha, vocês estão perdendo dinheiro à toa. É dinheiro para a obra de Deus, né? Mas quando a pessoa está usando uma coisa, acho que se acomoda naquilo, né? A igreja tem dinheiro e tal, e aí ela meio que se acomoda naquilo e não quer mudar, né? Por isso. O que você falou, Elisete? Tem que abrir o microfone. Eu conheci alguns que eram caros e nem funcionaram. Começou um tempo e não funcionava nada, as informações não tinha, realmente não funcionaram. Vocês percebem que o nosso está sempre atualizadinho? É. Porque ele é fácil de mexer. Ele é muito fácil de mexer. Tá? Marcião que gosta de fuçar nessas coisas, né, Marcião? Marcião é fução. Nunca vi, cara. O cara fuça pra caramba. O Marcião tá virando meu elo de ligação com a convenção. Entendeu? O cara tá informadíssimo da convenção. Muito bem. Vou compartilhar aqui para a gente terminar, tá? Então, é, Então, a gente tem o app Enuvis, que os líderes vão colocando a chamada, vão colocando o que está acontecendo. O roteiro, que é infantil, de teens e adultos. E essa semana começou algo maravilhoso. Porque é o seguinte, nós tínhamos dificuldade, porque vocês sabem que eu não sou liberado pela igreja, né? Então, o meu tempo tem que ser muito bem equacionado, senão a coisa não anda. E essa semana eu fiz um negócio que eu achei maravilhoso. Eu fiz o roteiro de adultos, peguei o roteiro de adultos e joguei para experimentar na inteligência artificial e pedi assim: refaça o roteiro, utilizando os mesmos textos, o mesmo conteúdo, porém com uma linguagem para jovens e adolescentes. Gente, ficou perfeito. Então, a partir de agora, nós temos o roteiro de adultos e de adolescentes, mas muito bem feito, com a nossa cara, porque antes eu pegava de outras igrejas, entendeu? E agora não, só o infantil, que ainda o deles é muito bom, então eu vou continuar usando, mas fora isso, não. A coletânea de louvores lá do Spotify é outro material de apoio importante. Quando a gente fala em relatórios, eu já expliquei para vocês, né? Presença de visitantes nos encontros, número de membros do PGM, a gente vai conferindo a frequência real, número de pessoas. No Enubis controla quem já está envolvido no discipulado, quem não está envolvido, aparece tudo, tá? E número de pessoas envolvidas nos grupos de estudo. Eu não mostrei para vocês, mas, por exemplo, se eu quiser saber quem já fez o alfa, tem tudo lá no nosso controle, tá? Quem já fez o delta, tá tudo lá marcado, tá bom? Quem neste momento está fazendo o curso alfa, eu tenho lá a turma aberta, eu entro e vejo quem está fazendo, o delta, né? Tudo bonitinho, tá bom? E existe o PGM infantil, que é o mesmo, acontece toda a mesma coisa. As pessoas pensam que as crianças são retiradas do PGM adulto porque
incomoda os adultos. Não é isso, meus queridos. Nós queremos aproveitar esse tempo e falar ao coração dos pequeninos, tá? Então, a gente precisa amar as crianças, tem que botar líderes mesmo. Ó, por exemplo, a líder do PGM de infantil aqui do meu PGM, da minha casa, é Eliana. Eliana participa da reunião normal junto com os demais líderes, compartilha o que está acontecendo, o que as crianças estão fazendo, os desafios que ela tem, embora ela que organize a agenda. Às vezes é uma pessoa que fica, às vezes é outra irmã que fica, às vezes é a Elisete, né? Às vezes é a Rayana, ela está organizando ali quem vai ficar com o quê, tá? Mas é um PGM normal, com chamada, com tudo. Gera relatório, gera tudo, tá? Que tem que convidar pessoas, que tem que oferecer um ambiente acolhedor, lanche, tudo, 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 tudo igual, tá? Tudo igual como um PGM normal. Perguntas? Perguntas? Ô, Márcio, eu. E, Matheusão? E aí, tudo bem? O meu, no caso, não é uma pergunta, é só falar a questão por estar com o PGM, participar das reuniões, né? Eu não lembro quem acho que foi o David que perguntou a questão das dúvidas, né? Como que a gente atrai as pessoas. Isso a gente fala muito nas reuniões de liderança. Então, às vezes, um PGM está fazendo uma coisa que é mais atrativa e, de repente, a gente experimenta no outro PGM, ou formas de oração, ou formas de dinâmica, passar para outras pessoas. Então, e a gente vai falando várias estratégias na reunião, né, Márcio? Vai passando ali para o pessoal como que é feito, compartilhando. E às vezes uma estratégia que a gente nem pensou, a gente consegue fazer e dar certo. Então você acaba trazendo mais pessoas também, fazendo de uma forma mais dinâmica mesmo. Matheus, muito boa sua intervenção. Matheus, gente, ele já é líder de PGM. E assim, ele começou na casa dele. Era ele, o pai, a mãe e a irmã. Hoje, já não tá nem podendo mais convidar a gente aí, né, Matheus? A gente estava fazendo conta hoje. Já vai vir mais umas pessoas, mas já tá. E aí o que acontece? Aí vai parar. Porque, ó, tá vendo a importância da multiplicação? Porque não vai caber mais, vai ficar desconfortável. E como é um PGM novo, não tem nem ninguém lá preparado para multiplicar e criar outro PGM para multiplicar. Então vai levar um tempo ainda para maturar, porque cresceu muito rápido. Entendeu? E aí o que acontece? Precisava de outro PGM lá naquela região. Então as pessoas precisam entender que a multiplicação não é algo para prejudicar ninguém, pelo contrário, é para surgir novos talentos, para que os dons se manifestem, para que pessoas, por exemplo, David, você vai começar o PGM ali em São Paulo, daqui a um tempo começa a ficar cheio, a sua casa começa a incomodar, não fica mais agradável, você entendeu? Incomodar em todos os sentidos. Eu digo assim, a pessoa já fica mais quietinha, não quer falar, porque tem muita gente, entendeu? Quando você tem menos pessoas, a pessoa chora, a pessoa abre o coração, não é, Matheus? É verdade, é assim mesmo. Aqui em casa a gente ainda coloca às vezes o pessoal para orar, então a gente normalmente divide as orações no final. Então a gente faz essa questão da cadeira, então isso é bem legal, que é dinâmico. Então não fica aquela oração cada um por si. A gente puxa, ó, você ora por tal pessoa, a gente pega os pedidos, mas ó, hoje eu vou pedir, você pode orar por tal pessoa. Aí realmente a pessoa tá junto, a colocar a mão, orar pela pessoa. E tem um dos desafios, né, que o Márcio coloca no final da palavra, sempre tem algum desafio. Então, às vezes, ore por alguém essa semana, ou traga mais pessoas, e sempre o desafio é falando sobre a palavra. Então, aí tem, para a próxima semana, falem como foi o desafio que, por exemplo, é um desafio da palavra durante a semana. Na outra semana, a gente discute sobre como foi a semana anterior referente à palavra. Gente, Matheus é um jovem que ele tem um PGM de adultos. Ele lidera pai de família. Olha o que está acontecendo. É ideal? Não é ideal. Mas é o que é possível. É o que é possível fazer agora.
Vocês estão entendendo? Olha a importância da multiplicação, a importância da formação de líderes, mas gente comprometida. Gente que entenda a visão da IBASA. Vocês viram que o Matheus, eu comecei a falar, expliquei, ele percebeu que ficou faltando alguma coisa, ele já entrou e já falou. Está na mesma visão, está na mesma pegada, está na mesma... Vocês entenderam? A igreja, ela precisa funcionar desse jeito. Tá muito bom mesmo. Tá? Muito bom mesmo. Perguntas? Observações? Eu estou vendo uma letra A e uma letra J. Acho que a letra A é a Ana, a letra J deve ser a Josiane. Né? E o PGM tem que ser de muitas formas, gente. Tem que ser PGM de mulheres, num dia à tarde, entendeu? Tem que ter PGM de jovens, tem que ter PGM de adolescentes, tem que ter PGM de, por exemplo, a igreja cresceu muito, PGM de gente solteira, solteiros, divorciados e viúvos. Você entendeu? Precisa ter essas coisas. Porque o PGM também é afinidade, entendeu? Beleza? Posso encerrar? Ou alguém vai falar alguma coisa? Podemos orar, então? Olha para a gente aí. Deixa eu parar aqui a gravação. Parar a gravação.